Agora eu posso começar a fala oficial, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, boa tarde para quem pôde comparecer. Quem for chegando depois, a gente também vai recebendo, vai fazendo essa linha sala aberta mesmo, quem for chegar vai chegando. Qualquer coisa, podem comentar no chat, né? Para quem também já está acostumado ou não, é o mesmo esquema, podem falando no chat que a gente também vai lendo e vai comentando aos poucos. Isso aqui, começando, é uma fala aberta sobre a abertura da nossa exposição, o lançamento do site que vai estar hospedando a nossa exposição de forma virtual. Ela teve uma montagem em espaço físico, no entanto, não foi disponível para visitação. E para que a gente consiga levar para o público e compartilhar com todo mundo, a gente está hospedando os nossos trabalhos em um site. A Valéria vai explicar isso um pouco à frente melhor, como que está funcionando. A ideia é que todo mundo aqui seja uma conversa, então qualquer coisa vocês podem comentar no chat, que ao longo dessa conversa a gente também vai comentando em cima disso, vai tirando dúvida. Agradecer a todo mundo que chegou. Aí a minha primeira fala oficial é a fala relacionada ao apoio. Esse é um projeto aprovado no 8º Edital das Artes de Fortaleza. Então, tudo isso que a gente fez foi por conta de um fomento público, então a gente tem que primeiro agradecer a esse apoio institucional. E agora eu queria passar a fala para a Valéria. Legal. Então, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí comigo? Tá tranquilo. Legal, vai. Show. Muito feliz de estar aqui, né? Acho que primeiro eu tenho que começar assim, porque senão não sou eu. Estou feliz de partilhar esse momento aqui, pela nossa abertura de exposição, mas acho que junto é uma abertura do nosso processo de estudo, de acompanhamento, de amizade, de tudo isso junto que a gente vem vivenciando e elaborando. E aí a gente está nesse processo de publicizar, né? Que, como bem a Larissa comentou, né? Como a gente foi aprovado por edital e ter essa possibilidade de um fomento, a gente também consegue trazer isso a um alcance maior, trabalhar essa parte das finalizações de obras, e aí a gente pensou uma primeira ação dentro desse percurso do local, que eu vou explicar melhor um pouquinho o que é, mas dentro desse percurso do local, a gente propôs, né, esse lugar de fazer uma exposição. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, a minha fala vai ser um pouquinho em cima dos trabalhos, da exposição, o que é que acontece no local, convidar as outras pessoas também que queiram participar. Como essa conversa que a gente está vendo aqui, é um espaço aberto, é um espaço para acolher pessoas que querem trabalhar com artes visuais ou artes em geral e que querem fazer projetos, a gente debate. E, basicamente, isso que a gente tem feito durante um tempo, né? Assim, não exatamente são artistas físicos, o local também não tem um espaço físico para se colocar como espaço, mas ele é um espaço de respiro, né? Ele é um espaço onde a gente pode falar de processos artísticos, é um espaço que a gente se encontra, é um espaço que a gente tira dúvida, é um espaço que a gente, na verdade, partilha. Eu acho que a melhor palavra é essa, porque não tem um formato, não é sobre algo, mas é muito mais sobre abrir realmente esse espaçamento da fala, de uma fala que não está acabada, não é uma dúvida no sentido de vou tirar uma dúvida e solucionar o problema, é muito mais um lugar filosófico, de pensar sobre aquilo que está se processando, é um lugar mesmo de troca nesse sentido, e é uma forma de fazer um ateliê coletivo, é uma forma de partilha nesse sentido. Então, eu estou muito grata, na verdade, pelo esse lugar de confiança que os artistas, né, me proporcionam, porque eu também sou artista antes de qualquer coisa, e esse lugar das trocas, das conversas, é algo que no meu percurso sempre eu tive interlocuções muito interessantes, e, na verdade, eu replico isso a partir das oportunidades que eu tenho, seja de uma sala de aula, seja de um encontro, seja de um curso, seja de outra coisa, né, vai criando esses elos e é espontâneo. E aí, quando eu falo que é muito feliz esse encontro aqui, é porque de um tempo para cá, eu venho refletindo esse lugar da gente criar projetos, fazer coisas nas artes, precisar desses fomentos e tudo mais, e como fazer algo
que é projetado do interior de algo que já está acontecendo. Como é que a gente consegue fazer um projeto, não porque a gente pensa antes e tem que executar depois, mas porque a gente já está em curso fazendo algo, e aí é espontâneo que quando um edital apareça, a gente coloque uma ação para existir. Então, o local, ele já é em contínuo, ele é uma série de encontros que a gente discute sobre arte, e aí, consequentemente, a gente, em um dado momento, a gente, né, se organizou para pensar essa exposição a partir das conversas das artistas. Então, é mais ou menos isso. E aí, eu quero dar uma vista de olhos com vocês aqui, eu vou até partilhar a tela, porque eu falo melhor com as imagens, assim, vem do meu lugar mesmo de aprendizado, e quando a gente está falando também de artes visuais, não tem como fugir, né? Então, com as imagens mesmo que a gente lida, nem que seja com o sumiço dessas imagens ou com outros tipos de imagens, mas não deixa de ser. E aí, assim, queria que a gente também criasse esse espaço aqui, como a gente está replicando algo que a gente já faz junto, né? Vocês podem interromper, perguntar, falar qualquer coisa, enfim, é livre, né? E aí esse projeto, então ele vem desse local que já existe, que é esse grupo de encontro, de produção, de pesquisa, e ele vai encontrando no seu caminho várias situações, né? Então, Larissa, né, Batalha, Vivi, que é a Viviane Moraes, o Daniel, né, a Dalgisa, Bárbara, né, a gente teve encontros em outras situações, produzindo arte, e aí a gente também foi, como é que eu posso dizer, apurando, né, ficando mais próximas e continuando conversando arte, e esse grupo foi se solidificando ao longo do tempo, né, então já faz 2 anos que a gente pesquisa junto, a gente, né, partilha as nossas pesquisas, tanto para dentro do local, às vezes para outros projetos que estão executando em outras áreas. Aqui a gente está focado em artes visuais, mas a gente tem sempre as expertises da gente e outros lugares também somam nos projetos, né? E aí esse conjunto lindo de artistas que a gente tem hoje aqui, a gente criou essa exposição chamada O Corpo é o Centro da Tempestade, né? Que a gente não poderia realizar também sozinhos, né? A gente sabe que os artistas criam, os artistas visuais, eles têm esse lugar de criação, às vezes isolado, mas na hora de fazer, a gente tem uma série de pessoas que colaboram com a gente, desde fazer a obra, como fazer a obra aparecer publicamente. Então, a gente tem uma galera aqui junto com a gente, a Ingra está presente, que foi a montadora da nossa exposição, né, que eu fico muito feliz de ser uma montadora mulher, né, nesse projeto e tal. Aí temos a presença aqui da Galeria da Comunicação, a Valquíria, a Rafa, mas no final eu quero passar um a um, assim, dando meus agradecimentos, né, além da confiança das artistas, assim, que eu acho isso muito legal, assim, é um espaço de fazer escuta. E aí essa exposição, O Corpo é o Centro da Tempestade, tem a ver com esse lugar primordial que é a nossa existência, né, esse corpo. Como eu venho de uma pesquisa da área da performance, nas artes, eu direciono também algumas leituras e conhecimentos nesse sentido, e os trabalhos dessa exposição, ela não é exatamente somente de performance, mas todos têm uma imbricação desse corpo, dessa descoberta desse corpo, desse embate desse corpo com as realidades e como isso, nesse caminho, isso se estende e vai se tornando arte, né? Então, cada artista tem um percurso completamente distinto aqui, e cada uma vai trazer um mundo, né? E o local tem a ver com isso, desses encontros de mundos diferentes, sem segmentar. O que a gente direcionou aqui foi trazer, assim, para a exposição, pesquisas que tivessem esse corpo presente, ou esse corpo como um motor ali, mais em primeiro plano, digamos assim, para realizar a obra. E cada uma tem um percurso, cada uma traz
esse conhecimento artístico e tudo mais. A exposição, a gente, né, por conta desse lugar pandêmico, a gente não quis voltar atrás e realizou o projeto em 2 âmbitos, né, a gente fez a montagem dele para ter a experiência das obras, né, montadas no espaço, porque isso faz parte de um percurso artístico, faz parte da gente finalizar os trabalhos, faz parte da gente entender onde é o final do processo de arte, que é aquele lugar movente o tempo inteiro, e o que é realmente que se fixa, que vira o ponto de interlocução com o público. Então, a gente fez essa montagem física para cumprir todos esse lugar, muito para a gente também, de se experimentar, de ver as obras, no sentido de entendê-las montadas, mesmo que a gente acesse, às vezes, mais por imagens, tá? E aí a gente cria esse lugar, né, da exposição para um site, né? Veja, hoje a gente vive uma realidade que estamos todos online, né? A gente tem várias questões dentro disso, mas para a gente não entrar também apenas com a partilha de imagens, isso está deslocado, a gente criou, né? Então foi esse primeiro momento da exposição, foi montar, foi criar todo esse percurso de uma galeria, todo esse percurso de trazer uma fotografia. É muito diferente a gente partilhar uma imagem digitalmente, é muito diferente a gente parar para ver uma obra. A gente pretende também, em outro momento, né, viajar com esse trabalho, né, ou seja, montar em outras situações, essa é a primeira montagem dele, mas a gente, né, deixou o trabalho todo pronto também nesse sentido, né? Então, essa experiência da gente parar diante de uma imagem é o exercício da arte, né? Se relacionar com esse trabalho. Então, a gente quer construir também um percurso aqui, mesmo que digital, mesmo com esses encontros, parecido com a temperatura do local, como a gente faz presencial, e também parecido com aquilo que as artistas almejaram quando me buscaram, né, quando procuraram a minha interlocução também para falar dos seus processos. Ou seja, a maioria me chega com uma pergunta que é como finalizar um trabalho. Como tirar esse trabalho, então, desse plano das ideias, desses planos do possível, e como é que esse trabalho realmente se fixa? Como é que esse trabalho vira ponte para a minha fala com o mundo? Essa é a grande questão que elas me colocaram de primeiro plano. Hoje não, hoje a gente já avançou, a gente já está em várias camadas e camadas de discussões sobre os trabalhos, sobre a arte, sobre a vida, mas esse primeiro momento de encontro com cada uma, né, como eu disse, em lugares diferentes, né, e é isso que também me sugeriu o nome local, vem desse espaço. Então, é muito importante a gente pensar nessa criação, né? Por que a gente, né, tem tantas coisas para fazer, por que a gente para e tem essa inquietação de criar, de falar de outra forma, de transformar aquilo que se sente, que se faz em imagens e outras coisas. Então, a gente tem aqui uma imagem do trabalho da Bárbara, que é o trabalho Raízes, vem de uma pesquisa incrível que ela faz a partir desse corpo dela e do corpo também feminino, onde ela vai se encontrando. Ela tem uma série de trabalhos que mesclam esse lugar da fotografia, mas uma fotografia que tem uma presença do corpo dela, mas também, às vezes, indo para o áudio, se identificando com histórias de outras mulheres, né, questionando esse espaço dela enquanto corpo no mundo, né? Esse trabalho que a gente olha, o Raízes, tem esse lugar dentro de algo que se derrete, que se tira, né, um pouco essa casca, mas ao mesmo tempo com a relação ali com a dureza de um mundo. Então, tem uma série de situações que eu convido, né, vocês quando forem interagir com essas imagens e entenderem que esse site é um site como se fosse uma galeria, uma exposição. Então, se relacionar com essas imagens, né, para poder perceber. A Bárbara tem um trabalho bastante entre esse performativo e a fotografia também, mas também tem uns trabalhos crescendo para a área de vídeo, já trabalhou também com objetos, instalações, e é um nome que né, vale a pena depois vocês pesquisarem e tudo mais, assim, né. Eu aqui estou apresentando, assim, nomes que realmente vale a pena vocês ficarem de olho, que são trabalhos que estão cada vez mais crescendo, né, chegando em outros lugares, né.
E lugares que eu falo é de uma maturidade do trabalho, de um crescimento desse processo, que é uma coisa do sentir, do interagir com isso, de como é que eu posso dizer, de transbordar e trazer isso como força para o mundo para conversar de outra maneira. E dessa mesma maneira a gente tem o trabalho aqui na tela da Larissa Batalha, que é um trabalho que na verdade é uma pesquisa, né? Assim, muito profunda, no sentido que ela vai trazer, então, toda essa relação de lugar, de autoconhecimento, assim, entre ela, pessoa, um certo lugar dela no mundo, um lugar antes e depois, digamos assim, entre um passado e um presente, né, um lugar que é dela, desse lugar, talvez ali, o trabalho todos vão acabando se conectando, é muito bonito. O trabalho meu Deus, da Bárbara Ser Raízes, e de certa forma toca no trabalho da Batalha quando ela vai trazer essa questão da memória, né, da memória afetiva, da fala da avó dela, né, da escuta da avó dela, né, e aí a partir das falas ela vai transformando, reiterando esses textos e criando, né, outros contextos a partir da fala dela, é um recontar, é um existir a partir, né, desse encontro dela com um lugar, né, anterior, né, com esse lugar ancestral, né, que são as mulheres também da família dela, né, juntas, né, que aí chegam nesse lugar território, né, esse lugar território que não é um território fixo, mas é um território não é só afetivo, mas é um território que está todo o tempo se moldando também, né. E aí, a partir dessas ideias de memórias, de várias outras pesquisas que a Batalha também faz, né, a Batalha no sentido também que ela tem esse lugar do vivo muito próximo, porque é artista, mas também trabalha como bióloga, né, e aí ela vai buscar essa reescuta, né, das histórias da avó, que tem um lugar lá no norte, né, e ela já está aqui no nordeste, e aí ela vai encontrando essas paisagens de alguma maneira, né, nessa reescrita que ela vai fazer no muro com as palavras, é um vídeo, é uma peça audiovisual que ela cria, né, e aí ela vai transbordando como essa ideia de rio, né, ela vai encontrando esse rio da vida que desemboca aqui no mar, e aí ela vai trazendo, então assim, não são coisas que dá exatamente para a gente traduzir, né, é algo que a gente precisa interagir, né, e é muito bacana, assim, o trabalho com as palavras, que é algo que está ganhando força na pesquisa da Batalha, e o trabalho dela se chama Meandros Divagantes, né, então tem essa relação, não deixa de ser uma homenagem também, é um trabalho muito forte, como a Batalha também, muito forte, e é uma pesquisa que eu tenho certeza que vai se desdobrar, ela também chegou numa maturidade plástica do trabalho bem interessante, ela desenha com o próprio urucum, que é uma ideia de que isso que ela escreve já se apaga com pouco tempo, então toda essa discussão da memória vem através dessa escrita que também se apaga, se reescreve, que é o próprio fluxo da vida, né, então esse é o trabalho da Batalha, né, que ela vem assim, trazendo assim, já faz um tempo, né, então é isso, as pesquisas artísticas, elas levam tempo para existir, elas não são coisas assim, a gente vê os trabalhos prontos e imagina que é do estalo, é de um dia para a noite, mas não é. E isso é um dos pontos que o local quer trazer para a superfície da discussão de artes visuais como um todo, né? Os trabalhos, eles não são cliques de botões, eles não são só as imagens, né? A Sofia, para chegar a esse número de imagem e outras imagens que ela continua processando, é por isso que o trabalho tem esse arranjo, né, se chama Suzana e Sofia, tem a ver com uma pesquisa dela que mexe com a própria ideia da imagem em si, chega nesse lugar, mas antes tem toda uma conversa dela com as relações dela com o estar no mundo, de como ela, né, como ela vai trabalhando essa postura entre ser, né, algo e como ser, né, e como ser vista, né, e criando certos jogos aí entre narrações, ironias desse próprio percurso dela. Então, quando ela aproxima, né,
esse personagem, né, por isso que também tem esse tom performativo no trabalho dela, bastante forte, é que tem esse lugar mesmo que ela se permite, né, como é que posso falar? Se permite a participar desses outros eus que a gente pode ter, mas ao mesmo tempo que não necessariamente a gente precisa ficar entendendo, né, um caminho lógico, se aquilo é uma verdade, se aquilo não é. Ela está interessada justamente, né, quando faz essa proposição desse embaralhamento, né. Então, a Sofia já teve outros trabalhos anteriores que ela cria, né, uma desinstabilidade num circuito lógico, digamos assim, né? Ela cria, a partir de um conto, de uma fala, de uma resposta que ela tem esse tom performativo um pouco no cotidiano dela, e ela tenta sair dessa obviedade, digamos assim. Então, de tanto, de certa forma, colecionar esses pequenos episódios, digamos assim, que tem histórias, claro, particulares dentro disso, porque todos os artistas têm um lugar biográfico, óbvio, e esse conjunto de artistas que estão aqui tem esse primeiro momento, que é entender esse lugar biográfico, como é que ele vai se transmutando para virar obra, né, faz parte, acho que, do percurso, do contexto da exposição como um todo, e daí ela vai, de tanto ela investigar esses pequenos encontros, pequenas falas de outros trabalhos, ela cria essa situação que ela se entende que esse lugar artístico dela também tem a ver com esse lugar Suzana, e a Sofia também está presente, e não precisa criar exatamente uma distinção, agora é isso e agora não é. Ela vai fazendo essa proximidade. Isso é um trabalho em curso, isso é um trabalho work in progress, onde ela está nessa investigação, né, entendendo esses episódios. Junto a isso também tem esse lugar muito contemporâneo, muito próximo agora, que são as mídias, né? Ela também tem uma rede social onde ela vai criando aparições da Suzana. Ela pode também falar melhor, contextualizar. Eu estou dando uma vista geral, todas as artistas podem pontuar melhor também sobre os seus processos, mas essa é a ideia, né? Como é que a gente coleciona essas imagens, como é que a gente embaralha, como é que a gente está se contando, né? Dentro ou fora das redes sociais, não é um trabalho exatamente sobre redes sociais da Sofia, passa também por essa ferramenta, mas é muito mais uma postura dela com o mundo, né? De que essas compreensões não sejam. E claro que aí também ela vai tocar em uma série de coisas, né? Quando a gente pensa aqui na exposição majoritariamente de mulheres, né, o que é esse corpo feminino, como é esse lugar, o que é que, né, quais são essas permissões, o que é que não são essas permissões, né, como é isso tudo, e aí ela vai mexer também com estados, digamos assim, com lugares, né, que é colocado, às vezes, para a mulher ou não, enfim, ela tem uma discussão aí que ela está avançando cada vez mais quando brinca com essas imagens, né? E é uma brincadeira muito séria, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra nas artes, quando brinca, mas é porque no caso específico da Sofia, tem uma ironia, ela brinca mesmo, né? Ela quer provocar. Então, é muito bacana. Então, a gente vai disponibilizando no site, né, também, depois vocês vão ver melhor o trabalho, as imagens, e também vocês vão, né, depois poder seguir o perfil dela. A gente vai estar disponibilizando isso nas nossas redes e tudo mais. E aí, dentro desse percurso, né, de espacializar uma exposição, de colocar cada um no lugar, de criar essas vizinhanças, é criar esses contextos também, né? E aí a gente vai entrando, então, para um lugar que é delicado, fazendo essa passagem aqui da Sofia para Vivi, né, para Viviane Moraes, que ela também vai buscar esse lugar, né, de discutir esse lugar da mulher, ou que mulher é essa que fala, quem é, de onde vem essa fala, né? É uma série de questões, e a Vivi, ela tem um trabalho muito apurado no bordado, né? Ela tem um trabalho também sobre essa autoimagem, mas não buscando exatamente um lugar fotográfico, mas um lugar do desenho. A Vivi é uma artista que pesquisa muito as materialidades, né? Para ela é muito importante o toque, a sensibilidade, essa textura, mesmo que às vezes é no visual.
Então, ela escolher o material, a tela, a linha, né, tudo é uma composição para, né, onde o bordado é o próprio tempo da Vivi, sabe? O bordar é um lugar de partilha, né? É esse próprio lugar que ela está com outras e pode gerar uma conversa em espontaneidade, né? Com o percurso dessa exposição por conta da pandemia, o trabalho dela deu uma modificada e tentou ganhar essa voz, se tornando uma imagem, né? Mas uma imagem com essa. Peço desculpa, aqui tem uma inversão aqui. Aqui ainda é a vista do trabalho da batalha. E aí ela tem essa frase, né, que é o trabalho, né, é repetir essa frase, é estar com essa frase, né, mulher, você não precisa pedir permissão. Veja, essa frase, o que me chama a atenção é porque ela nem tem um ponto final, nem tem exatamente uma interrogação, nem tem uma exclamação, ela é uma frase que precisa estar, né, gerar essa imagem para ir buscando conexões, né? Então, a Vivi, ela traz essa questão no trabalho dela, e o trabalho dela vai para a rua, justamente para encontrar com outros, para gerar essa indagação. É um trabalho que também está em processo de alguma maneira, né? É uma pesquisa que está em processo, talvez não um trabalho, mas ela interessa, né, por esse espaço onde as coisas não é simplesmente se questionar, mas é se aproximar, né, se aproximar, né, ela sempre falava assim, nas nossas conversas em grupo, ela sempre colocava assim, às vezes trazer essa frase para perto de outra mulher gera uma série de sensações, de situações, né, desde mulheres que não que não acha que isso é exatamente um problema, e depois de começar a perceber isso de uma outra forma. Então, ela é uma sutileza que ela vai doando, digamos assim, né, e para ela imprimir essa imagem, que é o que ela traz quando pensa isso enquanto lambe, né, é imprimir essa reverberação, que até é um outro trabalho da Vivi, né? Acho que ela trabalha nesse aspecto da reverberação, talvez seja um bom caminho assim para pensar o trabalho dela. E aí a gente vai, né, se entrecruzando, se aproximando de trabalhos e tudo mais, ao mesmo tempo que a Vivi traz esse impacto, né, digamos assim. A gente tem o Dani, né, o Daniel Neves, que tem um trabalho que também, como a Larissa, busca um espaço da memória, busca um lugar. É um trabalho como é que eu posso falar? É um trabalho que eu acho que vai crescer muito ainda enquanto pesquisa, porque ele vem de um lugar que acho que o impacto que eu falei ali na Vivi, né, impactou também o Daniel, e ele vem de um trabalho que, né, desde um ativismo social, junto com trabalhos de desenhos, ilustrações, instalações, né, ele fica nesse percurso, mas essa experiência corpo, né, de mais quietude, digamos assim, de menos lugar externo, mais casa, trouxe para o Dani um trabalho que ele já vinha se investigando, assim, mas ali ainda pequenininho, com essa ideia da memória, com essa ideia, assim, de alguns desenhos dele que traziam percursos, que traziam lugares, que traziam espaços de lembranças, né? E aí o que o Dani vai fazer é que, como ele sempre era a pessoa, né, do ativismo da bicicleta, ele tem muito essa coisa no corpo dele do fluxo, do percurso da cidade, do encontrar, e aí o Dani, na verdade, ele vai começando a redesenhar esses caminhos, mas a partir da memória dele e a partir da lógica da cidade e a partir de afetações que essa quietude trouxe para ele. Então ele vai criando uma teia de narrativas, de conversas com ele mesmo, digamos assim, onde depois ele espacializa isso num vídeo, que é um vídeo que provavelmente vai se seriar em outros vídeos, e ele também está desenvolvendo um lugar mais digital, digamos assim, onde esses percursos dele pode ser compartilhado, ou seja,
são lembranças que ele tem, né? O trabalho se chama Bem Aqui justamente disso, né? Sabe aquela sensação que a gente tem assim, bem aqui aconteceu isso, né? É como se a partir desse bem aqui, como se fosse quase o ponto ali no mapa, ele ampliasse isso e trouxesse uma história para você. Então, a ideia do Dani é trazer você para o percurso dele, seja pelo áudio, seja você fazendo esse percurso, seja, né, você criando junto, assim. Então, essa é a proposição do Dani, né? Que é um artista que não está quieto nunca, assim. Ele sempre, apesar dele ter um jeito, né, corporal mais quieto, mas ele nunca está quieto, ele é sempre aquela pessoa que está criando essas redes, criando essas conexões, que a gente dá para ver muito nas linhas do trabalho dele mesmo, ou nesse lugar mais orgânico, quando ele pensa os circuitos, tanto físicos na cidade, quanto dentro desse espaço digital. E aí um pouco esse trabalho abre, né, esse outro espaço de experimentação a partir desse vídeo, dessa partilha. E aí, para a gente ir se encerrando aqui, a gente tem um trabalho da Dalgisa Nara, que é um trabalho muito forte, assim, que eu deixo ele para o final, porque ele também vai dar uma amarrada, e de alguma forma é um trabalho que dialoga com muitas questões que outros artistas também trabalham, então, desde a história da memória, desde a ideia do corpo performativo, desde dessa própria ideia de criar um fluxo, mas não um fluxo exatamente espacializado, mas um fluxo como posso falar, não é mental, mas é um fluxo temporal, né? Para a Dalgisa, o tempo e essa sobreposição temporal, ele tem uma lógica bem maior do que aquilo que é visível, do que aquilo que a gente alcança por essa combinação dos olhos com essas datas, né? A Dal, ela tem um pensamento pelo corpo, que isso é muito interessante na pesquisa da Dalgisa, né? Ela tem outras práticas artísticas também com o corpo, mas ela pensa muito pela experiência dela, pelo sensível, por esses lugares. Então, no lugar dela trazer algo mais biográfico, ela é o próprio anteparo dessas sensações, e ela realmente transmuta isso para um lugar movimento, digamos assim. Ela pega todos esses tempos e ela fica recombinando eles e entendendo como é que isso pode voltar para o outro como um lugar mais situação. Nesse trabalho específico, né, ela discute a questão do corpo, o trabalho dela já vem como pergunta para a gente, né, no caso, diferente da Vivi, que eu falei ali sobre as pontuações, o da Dal tem esse, assim, como se despede de um corpo, né, como é que a gente faz essas rupturas, essas quebras nesse tempo, né, e esse tempo que para a Dal, como eu falei, não é linear, são vários círculos, né, vários circuitos que a gente vai se encontrando, né, então ela tem uma pesquisa muito intensa nesse lugar. Ela também vem de um campo por ser uma pesquisadora na área da psicologia também, né, então tem a ver também com esse espaço. Então o corpo dela não vai responder de outra maneira, vai entender também, vai, como é que eu posso dizer, acolher também esse lugar que somos. Então a pesquisa dela, no caso aí, é um trabalho que vai criar uma espécie de um ritual diante dela mesma, né, onde ela se desloca para um espaço específico que tem memória em si, né, ela vai de encontro com ela mesma para fechar ali uma espécie de um ciclo, para pensar sobre essa ideia de ruptura, como é que a gente pode se despedir desse corpo. E claro que esse despedir tem uma série de camadas, de tempos, e tem uma série de perguntas e respostas da própria artista, né, e que a gente pode tomar para si, né, pensando nessa vista artística, como talvez esse lugar não só de ruptura, mas como a gente abandona algumas coisas para continuar esse movimento, né? E aí, num lugar que a gente discute também um pouco da exposição, que além desse lugar memória, não pode deixar de ter também esse corpo, né, que a gente está falando de mulheres artistas aqui, né, majoritariamente, né,
que é esse lugar, desse espaço também, desse lugar mulher, desse lugar feminino, né? Como são todas essas promessas que já não são colocadas antes da gente nascer, de como a gente deve ser, e a Dal, ela vai questionar isso de uma forma a partir dela e dessa situação performance, né? E isso é que é bonito nessa coleção de trabalhos que a gente tem aqui, porque todos partem desse lugar de alguma forma biográfico, aprendem a estar com esse lugar à arte, e já são, assim, trabalhos muito, muito fortes, e que cada um, né, a gente poderia fazer uma fala sobre cada um para mergulhar, assim, nesse mundo, né, nesse local específico, né, nesse site específico que é cada artista. E é um pouco nesse tom que a gente vai trabalhando os próximos encontros do local, né? No sentido, assim, de começar a discutir sobre essa exposição, pegar uns temas sobre cada trabalho, né? Pensar junto, trazer outras pessoas para ver os nossos trabalhos. Agora é mais para a gente lançar isso publicamente, né? Eu dei uma vista, assim, geral, mas quero que vocês visitem o site, né? Que vocês busquem, né? E criem também suas conexões, se identifiquem ou não, criem relações entre os trabalhos, para a gente, né, ir adensando esse lugar. Então, assim, o meu papel aqui, assim, é meio de trazer, né, com muita felicidade esse link, né, que representa para a gente muita coisa, um espaço de partida muito forte e representa, assim, eu acho que um lugar muito bonito que os artistas fazem, que é esse lugar de doação, né, doação dos seus pensamentos, doação das suas próprias, parte da sua vida para criar essas outras paisagens, esses outros percursos, né, para às vezes para um mundo que às vezes pode ser muito duro, ou pode estar acontecendo muitas coisas. Eu fico muito orgulhosa de participar do local, desse lugar colaborativo, porque mesmo diante de todas as dificuldades, né, que a gente está enfrentando, pandêmicas, de uma pandemia que não cessou, de uma série de problemas, já os que a gente tem na vida pessoal, mas dentro de uma configuração global, e mesmo assim os trabalhos existem, né, ao seu modo, né, claro que a gente tem dificuldades nos percursos para organizar coisas, mas os trabalhos existem, e eu sou muito grata a ser uma pessoa que consigo trabalhar e viver e estar próximo e cultivar lugares artísticos, porque isso é uma coisa que eu acredito piamente, assim, nesse outro pensamento que não é só nosso pensamento de sobrevivência, mas é um pensamento que tenta transcender a gente para outros lugares. Então, eu quero muito que vocês vejam a exposição, acessem esse link, né, que a gente está partilhando, né, como se fosse, sintam-se em casa, como se fosse um espaço mesmo de físico, né, que vocês interagem. Vamos estar fazendo outras programações durante esse mês, né, nas redes sociais, vocês vão poder acompanhar, e a gente pretende fazer uma outra conversa, né, tratando melhor dos trabalhos, né, mas o meu papel aqui é realmente dar doar, né, organizar um pouco essa doação que eles já fazem para o mundo com tudo isso. Então, eu realmente hoje estou muito feliz e muito grata por conseguir devolver a confiança que eu recebi desses artistas, é isso. E passo a palavra para eles, né, para eles falarem dos seus trabalhos. Antes, só aproveitar que eu estou aqui com a partilha de tela, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês. A gente tem, né, então, as nossas redes sociais, né, que alguns já devem ter acessado, que é o local _ artes visuais, né, a gente vai manter essa rede, né, com outras programações do grupo e tudo mais, e a gente tem um site, né, bem voltado para aparecer com o espaço de galeria. Opa, eu mesma aqui fiz besteira. Né, onde vocês vão ter aqui a sala dos artistas, com os trabalhos para assistir, né, botem fone de ouvido, assistam, mesmo não estando no espaço físico, se concentrem lá no trabalho de cada um, vê e tudo mais, e os que são também imagens, também se demorem o tempo que for, se relacionem, né, com o trabalho, e espero que vocês façam uma boa viagem, né, e aproveitando que eu estou com essa páginazinha aberta, eu queria
né, como eu disse, só para encerrar aqui a minha fala, né, mas eu fico à disposição de todos, né, eu queria agradecer enorme, né, não só as artistas, mas toda a equipe que, né, cuidadosamente, todos, né, fizeram, né, esse lugar, né, se desdobrando para o espaço de ser artista e também colaborar com o projeto, no caso da Larissa, que é a nossa produtora, no caso do Daniel, que é o nosso designer, né, então todas as artistas, a Dalgisa, Bárbara, Daniel, né, Larissa, Sofia, Viviane, muito obrigada, né, Ingra pela montagem, por eu saber que eu posso confiar de olhos fechados, né, te entregar os meus desenhos completamente tortos e sem medidas, e você conseguir entender a minha cabeça e conseguir operacionar isso à distância, foi um super aprendizado também, né, a Val, né, que é a Valquíria, que é minha irmã, e a Rafa Girão, que estão aí na comunicação e que vão continuar trabalhando aqui com a gente, né, mostrando aqui o trabalho excepcional desses artistas, o Vitor, que está com a gente no audiovisual, ajudando a gente a fazer transmissão, ajudando a gente também com os vídeos e tudo mais, e com todo o apoio moral também, né, porque todo mundo vai se tornando um pouco próximo, amigo. O Danilo, que eu não conheci, que é assistente da Ingra também, mas, assim, que eu tenho certeza que deve ser uma pessoa incrível, porque para trabalhar com a Ingra e agilizar o que a gente precisou no espaço-tempo muito curto, né, a Clara Bastos também, que foi super bacana com a gente lá, com o espaço, para a gente poder montar, o Yuri, que realizou o registro fotográfico no espaço físico, né, e as outras pessoas que colaboraram nos projetos de cada um, como o Jorge Silvestre, o Marcos Rudolph, né, o próprio Vitor Cavalcante, a Nicole Saboia, a Heloísa, a Davia Soares, a Andrea e o Pedro Lopes, né, que foram pessoas que colaboraram de alguma maneira com os projetos dos artistas, porque, como eu disse, a gente pode pensar muitas loucurinhas sós, mas a gente não faz nada só. Então, né, é esse que eu queria partilhar com vocês hoje, né, visitem os trabalhos desses artistas e a gente vai continuar se comunicando. Muito obrigada. Queria agradecer a Val, né, pela fala, por ter apresentado tão bem todo mundo, né, os trabalhos, a pesquisa, como ela comentou, é um trabalho que já vem tendo acompanhamento há um bom tempo, todo mundo aqui já trocou muito, conversou muito, e agora para esse momento, né, como a gente tinha combinado, eu acho que vamos já deixar em aberto para quem quiser perguntar, né, ou comentar alguma coisa pelo chat, ou mesmo se quiser levantar a mão, pode fazer. Mas acho bom ter alguns minutinhos, uns 5 minutinhos para cada dos artistas presentes comentarem sobre isso, pesquisa, sobre a obra. Aí eu queria que alguém começasse que não fosse eu. Depois eu posso comentar melhor sobre o meu, gente. Quem pode ser? A Dal, Sofia, Dani. Eu também tenho um vídeo da Vivi para compartilhar com vocês, que a Vivi também falou sobre o processo dela. Como que vocês acham melhor nesse momento? Pode ouvir alguém, depois ir para Vivi, depois voltar, não sei. Se quiserem, eu já posso colocar logo da Vivi. Aí, em seguida, se alguém quiser pensar... Quer falar, Sofia? Eu posso falar após o vídeo da Vivi, pode ser? Pode sim, tranquilamente. Deixa eu pegar aqui o vídeo da Vivi, então, para transmitir enquanto isso. Vamos lá. Deixa eu abrir logo dela. Deixa eu ver. Sofia, você quer ir falando? Porque o da Vivi agora deu um probleminha, mas eu já tinha baixado. Você pode ir comentando sobre o tempo que eu acho dela, beleza? Posso. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo da equipe que fez a gente fazer essa exposição acontecer, de fato. Todo mundo sabe que foi um parto. E foi um parto difícil. Foram uns 24 dias ali na sala, 24 horas direto. Foi difícil, mas aconteceu. E agradecer muito a Val, porque eu acho que
talvez eu possa falar em nome de todo mundo que está no local, que construiu o local, que a Val é a pessoa que conseguiu fazer transpassar coisas que tinham dentro da gente no trabalho que a gente consegue trazer hoje. Porque eu acredito que o trabalho sempre teve com a gente, mas a Val foi fundamental para a gente conseguir traduzir ele numa linguagem real para o mundo. Isso é muito importante quando a gente consegue ver que as outras pessoas também veem o nosso trabalho. E sobre o meu trabalho, principalmente partindo do que a Valéria falou, que foi uma grande apresentação, sempre que a Valéria fala do meu trabalho, eu consigo entender mais uma camada dele, e a coisa vai ficando tão clara e tão... estou indo nesse caminho, é isso. E ela falou sobre algo curioso que eu não tinha pensado, que é o uso das redes sociais no meu trabalho com a Suzana, que a Suzana era um personagem que ele se criou por nome, a princípio, não era alguém de fato, visualmente, mageticamente, e ele foi acontecendo com os anos. Chegou a peruca loira e começou a virar alguém. Eu já me separei quando eu sou a Sofia, quando eu sou a Suzana, quando eu tenho que trabalhar com a Suzana, quando eu tenho que trabalhar com a Sofia. E o uso das redes sociais trazendo essas imagens é justamente deixar registro, deixar rastro, porque quem deixa rastro, quem deixa registro é quem deixa prova, e prova é prova de existência. E eu acho que é como a Suzana e como a Sofia tem que existir no mundo, e eu tenho que provar para as duas o tempo inteiro que elas existem e que não é um problema ter duas, e tá tudo bem. Mas, como a Valéria falou, é um trabalho em progresso, e sobre todos esses trabalhos que abordam várias questões autobiográficas da gente, a gente lida muito com essa fronteira entre o que é a minha vida e o que é a obra de arte. E com a Suzana e a Sofia, eu gosto de questionar que por que a minha vida não é a minha obra de arte? Porque eu não estou vivendo a minha própria obra de arte. Tipo, tudo que é real, tudo que talvez não seja tão real, é tão verdade para mim, que boto isso para o mundo, quanto para quem está vendo. Eu acho que a gente só tem que decidir o que é a nossa verdade, e que não existem muitas fronteiras. E acho que é isso. Nossa. Eu gosto de ouvir a Sofia. Eu adoro. Eu também, eu adoro. Sinto saudades, inclusive da ironia do deboche. Vale esse comentário. Mas a gente tem a melhor foto das redes sociais também, com todo o deboche, né? Eu vou agora compartilhar o vídeo da Vivi, né, que ela deixou essa partilha dela, para a gente poder ter também esse vislumbre do olhar dela sobre ela e o trabalho dela. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Estão vendo? Legal, o Gabriel está partilhando aqui, né? Para mim, a arte é tudo que vivemos. Legal. Posso dar play? Uhum. Todas as pessoas que trabalharam para que esse programa acontecer, para que essa produção tomasse forma. O meu trabalho, o título do trabalho, porque eu escrevo ou desenho linhas, essa frase numa tela grande, como forma de cartaz, né? Eu considero ele um trabalho inacabado, eu acho. Ele ainda tem algo a ser descoberto, mesmo já estando, né, em local expositivo. E ele vem
ele surge da minha necessidade de questionar o tanto de permissão que durante a minha vida, desde quando eu nasci, desde quando eu entendo como gente, né, como lugar, o tanto de permissão que eu pedi, né? Não sou eu, como todas. A gente pede permissão para nascer, permissão para existir, permissão para andar na rua. E ele é como uma espécie de grito, sabe? Tipo, de falar, não é assim, não precisa. Né? Difícil que seja. E é isso. Queria agradecer a Val, a todos os ensinamentos que eu tive no local, a todo o grupo, né? Só amor e gratidão, assim. E a gente se encontra por aí. Obrigada a todo mundo. Bem, essa foi a fala da Vivi. A nossa incrível colega. Infelizmente, ela não pôde comparecer, mas aí, caso vocês queiram verificar melhor a obra dela, né, ela também está compondo o site. Eu acho que eu já posso começar a comentar sobre o meu trabalho, né? Aí, em seguida, a Dani e a Dal se preparem para alguém assumir a fala, né? Porque a gente vai ficar uma fala muito extensa. Primeiramente, agradecer a Val e a todo mundo do grupo de estudos, né? Porque, como a Valéria comentou, as pesquisas, as conversas, tudo aquilo que é trazido da pesquisa de um e trabalho de um atravessa o do outro. Então, muitas das coisas que eu acabei refletindo sobre o meu processo de pesquisa, que já vem há um bom tempo sendo compartilhado com essas pessoas da exposição, também foram atravessadas por fala de quem estava presente. A minha pesquisa, como a Valéria comentou, é relacionada com a memória, mas realmente tem muito relacionado com a biologia. Quando eu estava me graduando, eu trabalhava com etnobiologia em alguns momentos. Na verdade, eu nunca me fixei em nada, e eu sinto, e é bom admitir que eu continuo me sentindo nesse lugar de não ter me fixado em nada. Eu trabalho como bióloga, mas eu também trabalho como artista, e também trabalho como produtora, e vai tudo sendo construído em paralelo. E com a etnobiologia, uma das coisas que me tocavam muito era a valorização da tradição oral, da oralidade, como que isso é importante. E eu acabei levando isso realmente para a minha pesquisa nas artes. Como a Valéria comentou, depois vocês podem verificar no site, o trabalho ele é baseado em conversas compartilhadas com a minha avó. Então, justamente não bater em cima da tradição oral, que ela só existe a partir do momento que a gente reconta as coisas, que a gente repete as narrativas, que a gente compartilha. E nesse processo de refazendo a memória, as coisas vão se remontando, você vai revisitando. E também desse processo de entender, né, aquilo que fica, que ela compartilhou comigo, é aquilo que gerou um afeto intenso o suficiente para ter ficado gravado na memória e importante o suficiente para ela ter elencado de compartilhar. Então, a partir do momento que eu também faço esse recontar, eu também estou tomando essa decisão de elencar esses elementos, essas narrativas, essas histórias e situações como importante também para mim. Também acaba atravessando a questão do imaginário, de entender que quando eu trago para a escrita ou para o oral, eu não necessariamente dou elementos e figuras para as pessoas, né? Eu estou deixando solto para cada um e recebendo essa narrativa e imaginando como que aquilo aconteceu ou não, como que aquilo acontece ou não. Então, o trabalho acaba permeando sobre essas questões, né? E a questão dos objetos, como a Valéria trouxe, que são rebocos. E também tem a ver com o lugar de produção, que é o lugar da minha casa, que é um ponto importante, porque essas narrativas todas foram compartilhadas na minha residência. A execução do trabalho só foi possível, e isso demorou para acontecer, a execução do trabalho, por eu entender que precisava também ser a minha residência, porque também existia eu elencar o lugar que me afetava, tanto de gerar afeto, quanto de me mover, ser justamente esse lugar. E como a Val bem pontuou, né, ela sempre, como a Sofia comentou, realmente, a Valéria sempre que comenta, a gente acaba tendo outras leituras
A escolha do Urucum, de princípio, ela foi impulsiva, só que depois de um tempo eu entendi que não era um impulso, era uma decisão também coerente com tudo aquilo que eu estava contando, que é uma memória que se apaga, que é um elemento que é volátil. Era Urucum misturado com óleo, então, em poucos dias, eu fiquei feliz de descobrir que desaparecia, porque, no fim, era sobre isso também que eu quero falar, sobre a memória que desaparece, e ela só existe quando eu reconto. Então, são elementos que acabam se unindo para sustentar isso que a gente quer compartilhar, sobre aquilo que eu queria falar nesse contexto de trabalho. É um trabalho que, de fato, ainda tem muita coisa que eu sinto que eu preciso entender mais, estudar mais, experimentar. Eu acho que o grupo de estudos vem muito nesse lugar, principalmente do estímulo à experimentação. A gente, por diversas vezes, parte da parte conceitual, de discutir referências, outras pessoas que fizeram coisas parecidas, mas é também de entender, às vezes, um pé no chão do que é possível, do que está ao nosso alcance para experimentar e explorando essas outras possibilidades. Então, esse trabalho também surgiu nesse lugar de experimentação, quanto às maioritariedades, quanto à linguagem, quanto entender que isso é uma video performance, e nem por isso cortar ou negligenciar o lugar dos objetos, que também é o que acaba acontecendo com o trabalho da Vivi, trazendo bordado. E meus comentários eu acho que eu posso encerrar por aqui, queria abrir espaço para a Ada ou o Dani, né, comentarem sobre o deles, e qualquer coisa, como a gente tem conversando, podem chamar aqui no chat, ou podem também comentar na nossa rede social, que também a gente vai estar acessível por lá. E agora eu quero passar a fala. Oi. Tô travando? Tô não, né? Tá bom. Se eu travar aí, vocês me falam. Minha internet não tá muito boa. Enfim, eu vou ser figurinha repetitiva aqui de falar da Valéria, porque sem condições, né? Assim, Valéria é muito generosa, assim, e foi muito generosa nos processos, assim, aprendi muito com Valéria, aprendi muito com o local. Eu vejo esse trabalho, assim, que, na verdade, assim, ele é feito de muitas pessoas, assim, para cada pessoa que eu fui compartilhando durante o processo, assim, foi me trazendo coisas. Então, eu vejo ele como um mosaico, assim, de muitas pessoas. Um pouco difícil, assim, de falar dele enquanto trabalho, porque eu acho que ainda estou apegada a ele enquanto processo, assim, porque foi um processo de investigação de várias camadas, de investigação biográfica, de investigação espiritual, de investigação de escutar histórias de outras pessoas, uma investigação de família, e, enfim, e aí eu estava até me perguntando, assim, como é que eu ia falar dele, assim, se é um processo que, enfim, foi pegando várias camadas, e eu acho que a Valéria conseguiu, fiquei um pouco com inveja dela falando do meu trabalho, assim, porque eu acho que ela conseguiu condensar tão bem, mas vamos lá, assim, teve uma coisa, assim, nesse processo de investigação de várias ordens, que foi se repetindo, que enfim, né, foi se repetindo, que é essa ideia exatamente da promessa, né, de entender esse lugar da promessa, desse corpo que ele foi prometido a algo antes de nascer. Antes de nascer, se tinha um lugar estabelecido para que ele vivesse, né, se tinha uma função. E aí eu fui entendendo esse lugar da promessa, né, em vários âmbitos, e entendi que faz um pouco parte da promessa a ideia de congelar o tempo. A promessa ela só perpetua em várias gerações à medida que se congela, né? À medida que ela não sofre modificações com o tempo. E aí eu vejo esse trabalho muito sobre o tempo e, junto com isso, assim, uma homenagem para o meu irmão, né? Estou entendendo cada vez mais que ele também é uma homenagem para o meu irmão, que ele faleceu, né, de um acidente de carro em 2016. E eu acho que nesse acidente de carro dele, assim, para mim, o impacto com a morte dele, assim, foi exatamente essa relação com o tempo que mudou, assim, né? E aí para mim foi um marcador.
E aí comecei a pensar essa coisa do tempo, e quando veio essa ideia, né, dessa promessa, e pensar como se quebra essa promessa, né, como se rompe com essa promessa, me veio exatamente a ideia de ofertar memórias para o tempo, né? Ofertar essas memórias, me despedir dessa promessa, me despedir, de certa forma, de um lugar que foi estabelecido para mim, me despedir de um corpo. E aí essa despedida, ela vai também em diferentes camadas, né? E aí eu decidi ir para uma casa, que é a minha casa de infância, né? Saí de lá aos 12 anos, que foi a casa que eu vivi, que foi a casa também que meu irmão viveu. E aí essa casa, ela está sendo demolida para, enfim, né, para construir um prédio nela. E aí eu me relaciono com essa... Deixa aqui só eu me relaciono com essa casa enquanto tempo, né, enquanto transformação. Fazia um certo tempo que eu não ia para lá, então eu fui para lá exatamente para executar o trabalho. E aí, quando eu me deparo com essa casa, eu me deparo exatamente, né, com o tempo como passagem. E aí a minha ideia, né, do trabalho é exatamente de como é que eu me relaciono com a casa, que é me relacionar com o tempo também, como ofertar memórias para ela. E aí eu abro um campo, eu abro uma intenção de perguntar para casa, né? Assim, como é? Como é que se rompe com essa promessa? Como se despede dessa promessa? E aí o resultado de um dos momentos virou essa video performance, né? Que veio como imagem, né? E aí eu também não consigo, e eu não tenho interesse mais em localizar ela no nível biográfico, de onde vem essas imagens, de onde vem essas sensações, mas, enfim, considero que foi o campo da casa que me deu, né? Então, assim, para mim é um trabalho que tem muita carga, assim, muita carga emocional, né? Porque tive esse insight agora, assim, que, enfim, é uma homenagem para o meu irmão, também é uma forma de me relacionar com ele em outros tempos. É isso, gente. Obrigada. Agora sou eu, ou alguém quer falar alguma coisa antes? Ai, gente, é engraçado, assim, engraçado não sei como falar, porque são tantas coisas. Eu vou pegar alguns pontos que algumas pessoas falaram. É meio difícil também falar depois dessa fala da Adal, porque realmente é bem forte assim, quando a Val falou do meu trabalho, eu já senti algumas coisas assim, de, tipo, emoções, né? E aí quando a Dal fala também, me vem essa ideia de que não é realmente o trabalho que está exposto, é todo esse processo, é esse local que a gente está, desse compartilhamento, desse pensar sobre o trabalho, porque quando a gente ouve a outra pessoa falando sobre o trabalho, como a Dal falou, e a Sofia também falou de tipo, surgiu agora esse insight de nossa, é sobre isso. E isso aconteceu inúmeras vezes durante o processo de criação do local, né, de estabelecimento do local, bem como da exposição. E aí, sempre certeiro, assim, toda vez que eu ouço a Val falando sobre alguma coisa do meu trabalho, eu fico, nossa, é verdade, eu não sabia disso. E eu acho que fala muito sobre isso, esse lugar que a gente está de descobrir mais sobre a gente. Às vezes a gente fica lutando para poder fazer um trabalho ou para poder descobrir o que é o trabalho e a gente só vai realmente descobrir fazendo ou mesmo depois que ele está posto no mundo. E aí, nisso eu acho importantíssimo esse lugar que a gente está nesse momento discutindo e falando sobre os nossos trabalhos. E eu acho que é isso, assim, sobre o meu trabalho, o que eu posso falar é muito disso também, de que não está acabado. A Vivi falou sobre o trabalho dela não está acabado e me veio à mente isso também. Mas eu acho que o meu trabalho não está acabado no sentido de que ele nunca vai acabar
como um processo, porque é uma das partes do processo de criação. Então, vem desde quando eu conheci a Val, lá no Porto, em 2018, quando eu fiz o Pré-Amar, que foi inclusive junto com a Bárbara e a Vivi. Eu já conhecia a batalha de outros cursos que a gente tinha feito, no Porto também, vários, se duvidar. Mas eu vejo como um processo que começou lá no Porto, em que eu não tinha segurança de entender o que era o meu trabalho, do que era o desenho que eu fazia, do que era aquilo que eu estava colocando para o mundo, do que eu queria comunicar, como eu queria comunicar. E aí, nesse processo todo, eu vou entendendo um pouco mais sobre esse processo criativo e o que eu estou querendo e o que eu estou fazendo, né? Na verdade, não é nem o que eu estou querendo, mas é o que eu estou fazendo e que é uma coisa que é feita todos os dias mesmo. Por mais que a gente, às vezes, eu pelo menos pense, preciso me debruçar sobre esse trabalho e criar, botar, fazer alguma coisa sobre isso, mas já está sendo feito. E, e o tempo, ele vai mostrando isso, quando você às vezes senta para poder realmente mostrar para o outro o que você está fazendo. E uma coisa que eu acho muito legal também no local, e que agradeço, é essa conexão que a gente cria com as outras pessoas. Meu trabalho ele não seria possível se eu tivesse feito sozinho. Se não tivesse a Val, se não tivesse a André, não tivesse o Pedrinho, se não tivesse as outras pessoas do grupo local. E é isso, assim, espero que todo mundo acesse o site, se realmente use o fone de ouvido, como a Val falou, é uma boa recomendação, importantíssima. E é isso. Obrigado a todos. Bem, Val, quer comentar? A gente também já está com o chat aberto, caso alguém queira falar alguma coisa, né, com a gente, aproveitando esse momento. Então, eu não quero comentar sobre os trabalhos, porque eu acho que eu prefiro deixar assim como está, né? Porque eu só queria dizer assim que isso é o que acontece no local, né? A gente se emociona bastante, fala sobre os trabalhos, aí começa a puxar para um lado e para o outro. Se eu comentar aqui, aí começa a virar a reunião do local, que é sem fim, entendeu? Que é assim, mas então, quando a Adal diz isso, e aí isso funciona para todos os artistas ou só para a gente? Vamos pensar, e quando o Dani falou isso, então... E aí a gente vai nesse mundo sem fim, que é esse lugar que a gente está falando, que é partilha, né? Que é criação, começar a imbricar esses conhecimentos. Então, eu realmente não vou falar, mas assim, quem quiser perguntar para os próprios artistas alguma coisa mais sobre o trabalho, não sei se alguém já está vendo o site ou não, né? Mas assim, é mais deixar esse momento da exposição, assim, né? Mas é isso que a gente faz junto, né? Assim, só para dar um exemplo. Mas fiquei muito emocionada em ouvir todos, claro, né? Um beijo no coração de todos. Eu só tenho que dizer isso. A Nicole pediu para levantar a mão. Nicole, se você quiser ligar o seu microfone ou câmera, fique à vontade, aí você pode comentar. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu não vou ligar hoje a câmera, porque tá um bagunço, enfim, tá um caos aqui, mas eu vou deixar minha voz aqui. Só para parabenizar muito, assim, eu tô muito emocionada, não só com a fala da Dada, uma grande amiga minha, que Ave Maria, eu tenho muito orgulho de todo o teu processo, amiga, por estar perto, por me permitir estar perto. E, Ave Maria, só tô muito feliz, eu tô com vontade de chorar aqui. E ouvindo vocês todos, assim, parece ser um processo que movimentou, né, profundamente a todos, né? E isso faz dele muito bonito, né? Então, assim, eu tô muito animada para ver aqui o site, já tô me coçando. E desejo muitos bons ventos, né, nesse tempo para cada um. E é isso. Muito bom ver os rostinhos de vocês. Parabéns. Um beijo bem grande, um abraço bem grande. Quer comentar, Dal? Fofa! Não, a Nicole, ela viajou comigo, né? Então, para mim, ela foi uma peça fundamental nesse processo, assim, tanto de apoio técnico e emocional, assim. Então, cheiro, muito obrigada.
Mais alguém tem alguma coisa para comentar, gente? Eu queria só partilhar também, legal ouvir a Nicole, né? Porque todo o processo de edição agora, de discussão do trabalho, assim, não, porque a Nicole, ela estava assim, presente, né? Agora ela fez uma voz, aí foi importante para mim, assim, ficar perto, né? Aqui é o ponto de vista da Nicole, é a câmera da Nicole, mas também a Nicole aqui segurou minha mão, então, né, aqui já está aqui com a gente de alguma maneira. Tô brincando assim, mas é sério, Nicole, obrigada. Gente, foi assim, só partilhar, foi tão legal, porque eu nunca estive num processo assim, né? E aí eu passei, o quê? 1 hora segurando a câmera, assim, sem tremer. E ela, ai meu Deus, não pode tremer. Então foi muito bom. E a Maria Adel sempre fala com muito carinho de você, viu? Muito mesmo. Eu acho que eu já conheço um pouquinho de você só pelo que a Adel fala, assim, de muito carinho, né? E é isso. Um beijo, beijo grande. Importante, né, dar pelo menos voz ou alguma referência às pessoas que estão colaborando com os nossos trabalhos. Então, se ninguém tiver mais nada para comentar, eu queria também passar a fala para os artistas, né, poderem cada um agradecer a quem quiser agradecer, eu acho importante. Baden, se você quiser falar, pode falar agora, antes da gente começar esse momento que vai se encaminhando para o encerramento dos agradecimentos. Fique à vontade. Opa, massa. Boa tarde para todo mundo. Eu caí meio de paraquedas, eu não sei ainda do que se trata a exposição de vocês e tal, mas eu vi a batalha compartilhando no Instagram, sei. Deve ser legal. Aí eu cheguei e eu ouvi a fala da Algisa e do Daniel. E eu me identifiquei muito com coisas que os dois falaram, e seja porque eu voltei para casa vindo de outro estado, né? E eu queria que ela falasse mais sobre isso, de como é perceber de forma tão diferente esse lugar de onde você partiu, sabe, por qual você voltou. Sabe, foi um choque para mim voltar para casa dos meus avós depois de morar na Bahia, né? E assim, tipo, é o mesmo lugar, mas tudo é tão diferente, sabe, agora. E eu mesmo tô diferente. E sem contar que a casa ainda tá aqui, mas, tipo, em frente tinha uma área verde, um matagal e tal. E foi tudo abaixo e estão fazendo um parque no lugar. E eu tô assim, caramba, sabe? Nada mais é o mesmo de quando eu fui embora, sabe? É ao mesmo tempo reconfortante voltar e é um estranhamento gigantesco também. E eu queria que ela comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse estranhamento. E eu também queria comentar uma coisa que o Daniel falou, dessa coisa de perceber que nada nunca acaba, que o trabalho nunca termina. Eu estou há 3 anos fazendo um trabalho e vou entregar ele agora no mês que vem. E eu só não entreguei ele antes porque eu achava que não, um dia eu vou terminar isso aqui, vai ser uma coisa foda, assim, sabe? E eu tô terminando ele agora, mas terminando entre muitas aspas, porque o que tá fazendo eu encaminhar ele pro final é justamente perceber que ele não acaba nunca. Porque, tipo, é como a própria vida, sabe? Tipo, às vezes eu penso que essas coisas que partem de dentro de nós, a gente pode passar a vida inteira fazendo elas, né? Tipo, porque a gente passa a vida inteira se reconstruindo, né? Mudando e tal. E essas coisas vão mudar também porque, sei lá, a nossa percepção das coisas muda, sei lá. Aí eu queria ouvir também uma palavra dele sobre isso, sobre como foi perceber que nada nunca acaba. Quer começar, dar o comentando, depois Dani? Tá. Esse deslocamento, né, assim, que tu falou, assim, eu me senti deslocada e eu fiquei pensando muito exatamente assim, de como o tempo ele pode ganhar materialidades, né? Então, naquele momento, se eu pudesse dar uma concretude para o tempo, seria exatamente aquela situação, assim. E a ideia do trabalho, que era exatamente essa ideia de o que acontece quando eu estou porosa a esse espaço, a esse tempo em passagem, né? Entendendo o meu corpo como passagem do tempo também, porque exatamente, né? Assim, a casa mudou com um sinal de que daqui a pouco vai ser uma outra coisa, e eu também, né? O meu corpo também.
Então, me despedir daquela casa, me despedir de um tempo que vem com essa coisa da promessa, né? E aí a ideia é exatamente assim, por um momento do trabalho, eu senti meu corpo como passagem do tempo, né? Assim, porque nessa ideia de a gente trabalhar com o tempo presente, passado, futuro, a gente está se relacionando com o tempo sempre como estático, né? Assim, é esse momento agora, que já não é mais antes e que ainda não é depois. E aí, por um momento, pelo menos essa era a minha procura, né? É entender meu corpo como tempo em passagem também. Não sei se eu respondi. Eu também não sei se eu vou conseguir responder, mas eu consigo relacionar também, né? Nada nunca acaba, que você falou, com um pouco o que a Adal falou. Disso do agora, do que foi e que também não é o que vai ser, né? Essa coisa do tempo. Eu acho que a gente realmente consegue mostrar, é como se fosse um frame de um vídeo que está rolando e é o que a gente consegue organizar, entender e mostrar naquele momento. Porque eu acho que às vezes a gente tenta, não sei, capturar tudo e aí as coisas começam a escapar das nossas mãos, a gente entra em uma série de questões, né, de expectativas pessoais, de tentativas de atender, até mesmo expectativas que não existem dos outros. E eu estou pensando novamente, nada nunca acaba. Eu acho que é muito disso mesmo, assim, desse processo que é contínuo e que a gente tenta capturar esse momento e expor para o outro. Porque aí também me lembra aquela velha coisa assim, mais para o desenho ou para a pintura, até mesmo para o design, que é a minha formação, que é o saber quando parar, saber quando concluir, aquela coisa de tentar entender quando que o trabalho tem que descansar, quando que você tem que descansar, se você tem que voltar para ele. Eu já comecei a pensar na época da pintura a óleo, por exemplo, na época que eu digo, né, as pessoas que fazem a pintura a óleo, que é uma tela que você pode sempre mexer nela, e aí deve ser um tormento. Não quero isso para mim. Mas eu acho que é um pouco disso tudo, assim, um pouco de aceitar também, de aquela velha coisa é o que você consegue fazer naquele momento e é o que você consegue absorver e mostrar para o mundo. Porque senão, realmente, você nunca coloca, você nunca mostra para o outro o que você quer mostrar. Agradecer esse momento de tirar dúvida, né? Balen, nós estamos aqui para situar todo mundo nesse momento antes dos agradecimentos, né? A gente está fazendo uma fala de abertura da exposição, o corpo é o centro da tempestade. De vez em quando, eu juro que eu estava escrevendo o centro da Terra, várias vezes, vale salientar. Mas é isso. O corpo é o centro. Eu acho que tudo bem passou por isso algumas vezes, mas é Vale isso. salientar que a Terra não é plana. Então, sobre isso, mas tudo bem, faz parte do cansaço e das referências que a gente tem no nosso imaginário coletivo. O Corpo assim, da Tempestade é um projeto aprovado pelo 8º Edital das Artes de Fortaleza, né, o edital de 2019. A gente vem construindo esse projeto desde o ano passado, a gente conseguiu montar a exposição e agora estamos compartilhando com todo mundo o link do nosso site, onde está hospedada a nossa exposição virtual. Coisas que não tinham documentado e podemos compartilhar agora, né, para quem não viu ainda na rede social. Essa exposição, ela vai estar em aberto até dia 20 de agosto, no link do site. Eu também posso colocar de novo o link da rede social, do site para quem quiser. Eu vou emendar agora com um agradecimento, o meu, e aí depois eu gostaria que os artistas falassem. E, Val, eu queria que tu encerrasse
né, conosco. Valeu, Dani, por colocar o link do nosso Instagram. Repetindo umas informações, qualquer coisa quanto à comunicação, mini bio dos artistas que estão compondo a exposição, inclusive, e também, né, para quem quiser compartilhar com outras pessoas, o link do nosso site que tá hospedando a nossa exposição vai estar na nossa rede social. Para quem talvez tenha alguma dúvida, né, quanto ao nome do Instagram é local e a exposição é outra, porque local é onde a gente vem construindo todo esse processo, é o nosso grupo de estudos que agora está no processo de também evolução para outras questões, para outras possibilidades. Ele que vai estar ancorando e sendo o berço da nossa exposição, tal qual vem sendo todo esse processo. Então, é por isso que a gente está fazendo desse jeito. E agora eu queria agradecer ao Vitor, né, porque para mim foi essencial para poder executar o trabalho, editar o trabalho e ter apoio, tal como a da Alter da Nicole, para mim foi o Vitor, né, apoio emocional demais, inclusive porque é um trabalho que mexe absurdamente com o lado pessoal, né, do meu. Então, eu queria agradecer ao Vitor por conta disso, também agradecer à minha família, que querendo ou não, de maneira prática me deu material para eu poder desenvolver em cima, né? Seja ele emocional, seja realmente quanto a narrativa. Então, agradecer à minha família e agradecer à Valéria, porque eu também reconheço muita generosidade e tato com questões de poéticas e de execução que talvez eu conseguisse chegar, ou não, mas eu demoraria bem mais do que com o acompanhamento, e agradecer ao grupo, porque também por momentos de troca, de partilha, de referência, de comentário, de desabafar, de às vezes quase virar uma terapia em grupo. Isso faz realmente se reconhecer e entender as outras possibilidades e cada vez mais desmistificando essa questão de ser artista com uma coisa separada e sua existência pessoal sendo outra, sendo que não tem sentido, né, para quem acaba se desenvolvendo nesse lado artista, entender que realmente é falar sobre si, é entender sobre si, como se reage com o mundo e com os outros. Então, agradecer a todo esse contexto, né, e obrigada, Val, né, por ter obrado esse milagre de ter dado a mão e não ter soltado para a gente estar aqui todo mundo junto, nesse momento, conseguindo apresentar para o público esse trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo. E eu acho que é isso. Eu queria agora passar para a Dal, ter esse espaço, depois Dani, Sofia e Val. Quer que você fala, Dal? A Dal tá muito requisitada. Ai, gente, queria agradecer primeiro todo mundo que tá aqui, porque depois de todo esse tempo de pandemia que a gente ainda tá, a gente tá num sábado e tá de frente a uma tela, é uma coisa assim para agradecer muito mesmo, porque é cansativo demais esse período que a gente está passando. Mas sobre a questão dos agradecimentos, eu queria agradecer muito a Andréa, que é a Dea, que sempre topa as coisas que eu quero fazer, assim, tipo, ela não sabe nem direito o que é que ela vai fazer, mas ela já sabe o que ela vai fazer. Tem sido assim desde dos primeiros trabalhos, o trabalho que eu desenvolvi no Porto, por exemplo, ela foi crucial para que ele pudesse ser executado. E aí, no caso desse trabalho também, e dos próximos, o Pedrinho, que tem me ajudado bastante na parte de programação e de lógica das coisas que eu quero desenvolver, dos sistemas digitais para os próximos trabalhos e até mesmo para esse, que foi importantíssimo. E eu acho que eu nem tenho ideia da importância que é a ajuda dele. E agradecer também muito a Val, sempre ser muito paciente, sempre estar disponível para gente, ouvindo nossos podcasts, sem problema nenhum. Adoro receber os podcasts dela também. E, no caso, são áudios muito grandes, né? Assim, acho que todo mundo sabe, mas enfim. Queria agradecer também a outra Val, que é a Val primeira, na verdade, né? Que eu descobri que é a irmã da Valéria, que está aqui com a gente na comunicação, que
que também trabalhei com ela e foi bem bacana. E também agradecer muito a Batalha por ter tido paciência também, porque esses últimos tempos para poder desenvolver o trabalho foi bem complicado e ainda assim ela não eu não sei se eu ia te dar a paciência que ela teve comigo. E, e acho que aí é a galera do local também, que é sempre importante a gente ter esse apoio um do outro, um da outra, em compartilhar os nossos trabalhos, todos os momentos que a gente teve de partilha e de troca durante esses tempos que a gente está junto. E acho que é isso. Agradecer a todo mundo novamente por estar aqui. Obrigado. Agora dá, se você quiser. Se você tiver. Porque também tem isso da emoção, né? Porque, por exemplo, antes de eu começar a falar, eu estava aqui assim, me segurando. Pra não me emocionar na hora de falar. Então, por isso que eu acho que eu tô soltando umas piadas de vez em quando. Vou falar agora. Queria agradecer, né, o local, né, e toda a equipe que está trabalhando, né, nessa exposição, né, Valéria, né, como já foi falado, assim, Larissa, né, assim, pelos corres da produção, né, o Dani na produção do site, né, das mídias, assim, enfim, todo mundo, a Valquíria, a Rafaela, agradecer a Nicole, exatamente por esse apoio emocional, assim, técnico que ela teve, assim, para mim foi essencial na produção da obra. Queria agradecer a Heloísa, consteladora familiar, que ela me ajudou muito nessa ideia de campo, entender o que é um campo, o que é uma abertura de campo, como fazer isso me sentindo segura. E, enfim, assim, queria agradecer a todos, assim, que tivemos trocas, assim, durante esse processo, assim, foi um processo de mais de 2 anos, assim, que culminou nessa obra. E agradecer a todos que estão aqui, participando, assistindo, a minha família, né, também, ao meu irmão, né, todo mundo. Obrigada. Então, acho que antes dos agradecimentos, a gente podia falar sobre a mudança de nome que a nossa exposição teve antes da gente achar o corpo é o centro da tempestade. A gente passou por alguns nomes. A gente teve um nome fixo que eu não lembro agora, eu estava tentando lembrar, era qualquer coisa lastro. Fissuras. Era fissuras. Fissuras, É pronto. fissuras. Tipo lastros e fendas, era qualquer coisa assim. Mas, enfim, a gente ficou entre os lastros, fendas e fissuras. E quando a gente viu, a gente não estava mais nisso. Porque o grupo, a gente foi de um grupo muito presente, de uma construção que se deu muito rápida por uma necessidade de transformar coisas, de conseguir realizar coisas. E a gente tinha contato, a gente tinha várias reuniões presenciais, a gente falava muito até que o grupo se expandiu, nem se dividiu, ele se expandiu e foi atingindo outros lados, onde a nossa comunicação ficou um pouco mais remota. E entramos nesse processo de exposição, que foi um passo fundamental nesse enraizamento do grupo, para a gente crescer realmente como grupo de estudos, para além de encontro de pessoas que estão ali auxiliando umas às outras. E quando a gente se deparou, a gente não era mais fissuras, a gente estava num lugar muito mais parecido com um grande rizoma, porque a gente cresceu tanto em lugares tão distintos que quando surgiu o corpo é o centro da tempestade, é porque esse corpo é o nosso. E isso fala muito sobre os nossos trabalhos, que são trabalhos que nunca acabam. Como até o Baden citou na pergunta dele, como é lidar com esse trabalho que nunca acaba. Bom, esse trabalho que nunca acaba, ele se ramifica, ele se expande, ele vira outras coisas. Eu posso falar por mim porque todos os meus trabalhos sempre partiram de uma ramificação central, tem o centro, que é o nosso corpo. E com isso eu queria agradecer todo mundo do local, da equipe que se formou, todos
Larissa, a Dal, a nossa primeira formação original, a entrada do Dani, da Bárbara, da Vivi, que todo mundo ali sempre ouviu todo mundo, sempre colaborou bastante. E o local é muito importante na minha formação como artista. Eu estou hoje em Portugal estudando artes plásticas e o local tem muito a ver com isso, porque o local apareceu para mim justamente durante anos de transição ali mais importantes para mim, onde eu queria decidir exatamente onde eu ia. E eu soube que a Val fez o mestrado dela em Lisboa. Eu pensei, eu vou para lá também, vou para Portugal. Quero ser que nem a Val quando eu crescer. E é isso, e agradecimentos especiais para o Jorge, que pessoalmente no meu trabalho, o Jorge é o que a Ingra é para a Valéria, para mim. Ele é a pessoa, como eu não tô aí, e eu tive muita sorte, como eu não tô em Fortaleza, eu não tô muito perto da galera, eu tive que confiar, e confiei de olhos fechados na Valéria, na Larissa, que estava ali na produção mais ativa, no Jorge, que eu soube que podiam fazer para mim tudo que eu não podia fazer daqui, e fizeram perfeitamente. Eu fiquei muito feliz com o que foi realizado. Obrigada. Olha, para a gente encerrar e não encerrar, porque não acaba nunca, né? Pegando esse monte aí, eu vou de novo tocar naquela coisa da palavra confiança, né? Ver hoje que a gente chegou nesse lugar, que é um lugar que vai para outro lugar, e assim sucessivamente, né? Nessas relações temporais. É muito bonito mesmo ver, assim, como, acho que eu queria, talvez, ficar com a fala ali da Sofia, né, claro que com a fala de todos, e todo mundo que esteve aqui e tal, mas, assim, desse lugar que a gente muda, né, e que o trabalho muda, e que a gente muda de lugar, e aí isso é a grande questão que a gente discute, assim, na prática artística, é de como criar essas incompletudes, esses encaixes, esses trabalhos que não é o pronto, não é uma coisa fixa, não é um para sempre, né? Mas é justamente esse agora, né? Como é que esse agora é partilhado e tudo mais que a gente tá provocando aqui. Isso já dá margem para vários outros pensamentos, mas eu acho que as obras junto dessa fala, vão se adensando e vão criando outras atmosferas, que é isso que a gente está buscando também com o local. O local não é um grupo fixo, mas é um grupo que, como a Sofia pontuou, a primeira formação, a segunda formação, né, como banda, e aí as coisas também vão mudando de lugar, e aí outras pessoas se agregam, voltam, passam, atravessam. É muito mais essa ideia desse lugar que a gente pode falar também sobre o trabalho, ouvir essas essas falas inacabadas. Mas eu só tenho a agradecer mesmo essa ideia da partilha, da confiança, e de como é que a gente pode trabalhar isso. Eu acho que eu encerraria um pouco, assim, esse primeiro encontro público, de outros que virão, assim, pensando, eu acho que partilhando, na verdade, o lugar que me deixou muito sensibilizada nesses últimos percursos agora para montar a exposição. É como um de vocês disseram, né? O trabalho sempre esteve lá, sim, estava lá, e a gente foi desvendando ele juntos, e outras coisas acontecendo também para a própria matéria da vida, para que ele existisse. Mas tem uma coisa que eu acho que eu fiquei sensível pensando, assim, do tempo para cá, em especial agora com a pandemia, assim, é possível a gente também construir arte não só nesses lugares comuns de exposição, ser artista, ser isso, ser aquilo. Existe um caminho tão longo nesse percurso, sabe, de pensar o trabalho e fazer o trabalho ser visível, que nesses espaços onde existe convivência, seja você com outro artista, seja você com instituição, seja você com seu ateliê, tem tantas trocas nesse pedaço, que ele possa ser cultivado de uma maneira bacana, de um lugar amoroso, de um lugar bonito. Eu acho que é isso que a gente também quer, de alguma forma, é olhar para esse trabalho com essas verdades, com essas, né, com as coisas que tem, mas que ele também possa ser construído de uma forma humana nesse aspecto, né? E não só porque a gente precisa expor, não só porque a gente precisa fazer exposição, não só porque eu preciso ocupar esse lugar, mas que eu
preciso entender disso e naturalmente o trabalho vai existindo, naturalmente as coisas vão emergindo, né? E é isso que a gente faz, assim, não tá só, tá meio junto também. Então, assim, isso ainda vai reverberar muito, chegar em outros lugares, mas eu estou muito feliz com o trabalho de cada um, assim, para mim, eu tô aqui super tiazona orgulhosa, mas é isso, não tinha como não citar. Mas todos que escutam os meus podcasts via WhatsApp, que diz assim, o trabalho tá ficando massa, pense nisso também, e é isso aqui, né? Eu jogo e as coisas, elas vão acontecendo, mas eu jogo porque eu recebo, tá? Eu jogo, eu só faço ouvir e vou, né, organizando e não sei o quê, dando outra vista, mas tem muito a ver com o espaço de escuta que o local faz. Mas é isso. Vamos ver os trabalhos. Vamos ver. Obrigada para quem esteve aqui, né? A Diana, que está aqui, Levi, que está aqui, Baden, né? Nicole, o Vitor, eu agradeço também por estar aqui, né? Nos bastidores aqui dos nossos canais e tudo mais. A galera da equipe da comunicação que está aqui, os artistas. E a gente vamos aumentar essa rede, vamos fazer esse trabalho chegar nas outras pessoas, porque é para isso que a gente faz, né? Esse inacabado do inacabado, ele tem que estar em movimento para encontrar outros, para virar outras coisas e tudo mais. É isso que importa, é criar essas barroadas aí. Beijo no coração de todos. É isso. Obrigada a todo mundo que compareceu aqui a essa nossa primeira fala de abertura, né? Como a Val comentou. A gente tem muita coisa ainda para acontecer. Temos oficinas com as incríveis Sofia e Adalgisa. Em breve, então, olhem nas redes sociais, a gente vai abrir inscrição. Vai ter esse momento especial da partilha dos processos dela e esse compartilhar, fazer arte, né, também junto com... E mais para frente, como o Val já adiantou, a gente pretende lançar publicações e afins, então fiquem antenados com as redes sociais para saberem desses acontecimentos, que a gente quer que sejam acontecimentos mesmo. Agradecer a todo mundo que compareceu aqui, realmente, como o Dani falou, no sábado, final de tarde, estando em telas, mais telas, porque a pandemia é muita tela. E eu acho que é isso. Um beijo, um abraço. E valeu, gente. Obrigada por tudo. Vai, diga. E aquele bom e velho print com sorriso, não vai rolar? A gente pode fazer agora. Vai. Espera ainda, deixa eu só ver. Sua câmera. Espera ainda. Perfeito, eu vou só aqui tentar mudar a disposição da tela para eu poder colocar mais gente aparecendo. Massa. Deixa eu tentar fazer isso. Rafa já está se preparando para a performance. Eu amo. Zero coisas contra. Ai, cadê mosaico? Não é mosaico. Alterar layout. Eu quero ver todo mundo. É isso. Pronto, agora apareceu. Pois, vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, gente. Rolou o print. Vou colocar no grupo logo mais. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Até mais, gente. Até mais.